antes de iniciar e fundar a Easy Labs, junto com meu sócio Guilherme, eu era um advogado e fiz isso por 12 anos da minha vida. E tinha um foco ali em estruturação de negócios, fazia também algumas operações de M&A e também estava muito próximo do cenário de inovação, assim. Então fazia algumas operações de venture capital e tal. Isso sendo advogado? Sendo advogado. Eu fiz isso por 12 anos. Você já era um empreendedor, né? Porque geralmente o advogado ele fica mais no juridiquês ali, vamos dizer assim, né? Sim, então eu escolhi, assim, eu acabei indo por um caminho, né, mais ligado à parte empresarial. E eu acho que desde cedo, desde antes de ser advogado, na verdade, eu sempre tive um lado comercial um pouco mais aflorado, assim, sabe? Então, mesmo como advogado, eu lembro quando eu mudei para São Paulo no meio da faculdade, e aí comecei a fazer um estágio lá, morei 10 anos em São Paulo, e numa das primeiras reuniões, assim, um advogado sênior estava comentando com o sócio, tô trazendo um cliente e tal, qual que vai ser a porcentagem, não sei o que. Eu falei, uai, se eu trouxer cliente aqui, eu ganho porcentagem. Você vislumbrou, né? Aí eu falei, bicho, se eu for advogado, eu tenho que ser o dono do meu escritório, o sócio, então tem que trazer cliente. Então, eu decidi seguir por esse, né, lado da advocacia, mas sempre já com uma visão assim, empreendedora no setor. E aí eu acabei fazendo um mestrado fora, morei nos Estados Unidos algumas vezes ao longo do tempo, fazendo intercâmbio, estágio, e aí fiz um mestrado em Chicago em 2014, fiquei um ano lá. E nessa época, foi uma época que começou a regulamentação e a legalização da cannabis em alguns estados americanos. Pode crer. No Colorado, no estado de Washington. E eu vi isso naquela época e esse negócio ficou na minha cabeça. Você já pensou, opa, há uma oportunidade de negócio aí. Assim, chamou muita atenção a velocidade que estava tendo essa regulamentação no país, o tanto que as pessoas estavam falando, aquele marketing direto que o próprio produto já trazia, né? Pô, mas era legal, agora é legal, para que serve? E aí esse negócio eu fiquei intrigado. Depois voltei para o Brasil, para São Paulo. Estava trabalhando lá e o escritório que eu trabalhava em São Paulo abriu uma filial nos Estados Unidos. E eu fui o cara que era o do head dessa filial. Então eu ficava indo e voltando muito tempo. E aí eu comecei a acompanhar muito de perto. E aquele negócio, né? A hora que você fica né, apaixonado ali por um assunto, começa a aparecer tudo daquele assunto. Exatamente. Hoje em dia, com a tecnologia, então, né? Exatamente. Seu celular vai começar a pipocar coisa de SEO aí, mas é isso mesmo. E aí, eu fui cada vez mais né, prestando atenção no tema. E na época, eu estava fazendo várias transações com o Guilherme, que é meu sócio hoje, que é um cara que veio de mercado financeiro, foi empreendedor a vida inteira e tem uma visão operacional e financeira muito, muito boa, assim, um cara brilhante. E a gente começou a conversar coisas fora da nossa profissão ali. Tá. E aí eu falei, cara, olha esse setor aqui. A gente tinha falado de montar uma fintech e tal, acabou não decolando a ideia. E aí, né, eu comecei a conectar com muita gente que estava envolvida no setor da cannabis. Eu falei, ô Guizão, vamos olhar esse negócio aqui. Ele falou, pô, né, eu já comecei a trazer alguns números de projeção de mercado e tal, e era uma loucura. Até hoje, assim, os números de crescimento, projeções são muito, muito agressivos. E aí ele falou, cara, pô, isso aí é interessante. E aí eu e ele entramos de cabeça para começar a entender o negócio. O negócio, né, o setor. Tá. Como é que funcionava isso? Mas aí